Uma característica do Rio de Janeiro é o contraste. O contraste entre o pobre e o rico, entre a paz e a violência, entre o novo e a tradição. A vela tem contrastes semelhantes. Você pode no mesmo barco achar itens de altíssima tecnologia e nós que são usados há pelo menos 5.000 anos. Hoje eu vou visitar um barco que é réplica de uma embarcação do século XVIII, um museu flutuante que nos ensina muitas coisas. Porque o mundo realmente fica cada vez mais complexo e tecnológico. Mas isso não quer dizer que o passado não tenha uma porção enorme de coisas que podem nos inspirar e nos ensinar. Ver esse desenho antigo de casco contrastando com a cidade de hoje dá quase um curto-circuito no cérebro, desses que nos tiram da inércia e fazem ele trabalhar. O Tocorimé foi construído em 1994, com pouquíssimas ferramentas dentro da floresta amazônica. Quem olha de terra não tem ideia a aventura épica que esse veleiro passou. Ele não está hoje no seu melhor estado, você já deve ter notado. Após um período sem condições de fazer a manutenção correta, o barco acabou perdendo os seus 2 mastros e precisa de uma série de outros reparos. Mas há algumas pessoas trabalhando para resgatar a glória e a elegância do Tocorimé de alguns poucos anos atrás. A minha história do mar começou quando eu tinha 4 anos. Eu nasci, na verdade, na Nova Zelândia, com 2 pais holandeses, então eles queriam voltar para a Holanda. E meu pai também, ele é grande velejador, ele queria voltar de veleirinho. Mamãe ia pegar o barco grande e nós 4 Isso pegar... início da década de 60? Não. 66, 64, eu sou do 62, então... Infelizmente ele fica mais doente, ele não poderia fazer, mas desses 4 anos eu estou velejando e a gente morava em Christchurch, que é interior, e sempre fim de semana a gente foi para o sul do North Island para velejar. É fantástico, era fantástico. Com o pai, os dois irmãos, era... Aí voltei, eu fui para a Holanda em 66, aí lá é fantástico, né? Uma mundo náutica que não tem. A França é bom, a Inglaterra é bom, mas a Holanda era fantástico. Desde jovem eu velejei. Só nessas embarcações, é só em 88, quando eu levei um barco francês para Sydney, Austrália, para comemorar os 200 anos do Austrália. Ele é um reenactment, uma frota dos tall ships. Tall ships é o termo usado para esses navios à vela. No Brasil temos o Cisne Branco da Marinha, por exemplo, mas há outros países com frotas bem maiores, até mesmo fazendo frete. Imagino que você gosta mais hoje de tall ships do que veleiros mais modernos. Lógico. E o que te atrai? A tranquilidade, não é correr. Se tu vai 3 nós, tá tudo bem, eu vou chegar lá, arruma seu barco, toma conta dela. Muito mais trabalho de madeira, eu também sou carpinteiro. Então tu realmente pode mergulhar na madeira, né, o dia inteiro, todos os dias. Mas a mais quando tem 40 nós de vento, para nós fica legal, né? A maioria dos barquinhos ele já vai procurar um porto perto. Então é muito estável, tem 600 metros quadrados, 650 metros quadrados, tem 140 toneladas de peso, então tudo. E aqui é o comando. Chegou a ter piloto automático ou não? Um piloto automático é um cara que fica lá 24 horas. Bom, um cara não, mas na turma... Fazem turnos de quantas horas? Normalmente 3 ou 4, né? 3 é legal para viagem grande. 4 é melhor quando vai aqui na costa brasileira, alguma coisa. A gente sempre tem uma lá e uma pessoa
olhando e Na navegação? na navegação. Normalmente são 2 cada turno. Mas é bom porque é uma tripulação grande, né? Geralmente vai, né? Tem bastante descanso também. A gente precisa de 10 caras para levantar a vela, então é o mínimo. Vamos lá, Adriano? Vamos. Tá pronto para conhecer o Salão de Pinga? Sim, tem pinga. Até poderia ser. uma sala especialmente para a pinga. Aqui tem um barzinho, mas é um barzinho lá de botar seus garrafas lá. Aqui também é bom para sentar e pensar um pouquinho. Deixa a vida me levar e leva eu. Perfeito. Salão de Pinga. Qual o comprimento? Quantos pés? 120 normal. 120 pés. Agora tem 36 menos 8, não, menos 6. Então é 29,5 metros. Então 39. Por causa do gurupê que havia um gurupê. Nossa, é bonito de olhar pra proa, né? O jeito que ele se mexe assim, por causa do tamanho. Imagina, você tem um gurupê, ainda fica, porque ele vai um pouquinho para frente, para cima, né? É fantástico. Mastros altos, estalhamentos, escadinhas. É fantástico. Com 15 nós de vento, que velocidade vocês eram? Vai muito rápido, não. É 3 nós, 4 nós, dependendo um pouquinho do ângulo, of course, de onde ele chega. E assim, tipo, por exemplo, 25, 35, Aí tu vai começar já a tirar o pano de cima, né, o topsail. Aí fica mais interessante. Aí o barco vai inclinar, tem que pegar o convés todo. Mas e a média histórica, assim, quando você planeja uma travessia, você imagina quantos nós, assim? A gente calcula sempre com 5, 6 nós, né? Mas é para planejar um rumo. Se tu faz 4, 5 na média, tá beleza. Não é Full Ocean Race, não. Mas a gente chega nos mesmos lugares. Sim. Vamos lá para o Salão Grande, Adriano. Esse aqui, o inclinômetro, ele já ficou aqui, ó. Quantos graus? Esse é 40, mas ele ficou mais para cima, ó. Cara. A gente andava no convés e no caserio, um pé na só, tchum. Quando começa a ser muito vento para esse barco? 50 nós ainda vai confortável. Não, confortável não, mas dá pra curtir. Assim é bom, esse a gente precisa, né? Esse foi o velho porão, onde os bacalhões foram guardados lá no norte. Ah, sala de máquinas aqui? Sim. Que motor tem? Tem um Mercedes 320. Mas a gente quer para preferivelmente Mercedes de novo, mas elétrica ou hidrogênio. Como ele é de leme, como... Fantástico. A gente mudou o desenho original do arquiteto, um pouquinho menos ângulo na proa, na proa. viga da proa. Foi um erro do arquiteto, ele calculou 28 cavernas, mas a gente tinha espaço para 27. Então, automaticamente, nossa solução foi levantar e cortar um pouquinho o pico da proa. Normalmente, um tall ship tem problema de manobrar. Tudo devagarzinho, tu chega lá. Não mexe muito com leme, vai devagarzinho. Quantos graus você consegue orçar? Contra o vento, quantos graus? Eu gostaria de falar 20, mas 35, 35 vai. Excelente. Sim, mas é puxado. Vai andar mais devagar, assim. Rola um pouco pro lado. Tu vai ter mais drift, né? Mais devagar, né? Sim. Mas numa viagem você acaba usando 30, não? Se tiver que ir contra o vento? Não, pegar 40, deixa a velocidade no barco. Sim. Mais tranquilo também, menos força na sua vela, nos seus cabos. Então vai mais um pouquinho devagar. Chega lá mesmo assim. Perfeito. Uma coisa é você ver os desenhos dos barcos do descobrimento, uma caravela e tal, nos livros, na internet, e tentar imaginar como era navegar em um barco assim. Quando eu aprendi a velejar, vi que tudo que eu imaginava era sem muita profundidade.
Só depois eu comecei a imaginar com o movimento, os sons, os cheiros e o estado de espírito dos tripulantes enquanto navegavam. Então foi um pouco melhor, mas velejar nesse tipo de barco é algo bem mais próximo. Dá para ter uma dimensão histórica, não só teórica, mas prática. Esses barcos foram usados em norte de Portugal. É uma cópia, uma réplica de uma estaleiro que fez 14 barcos irmãs. E tudo foi de bacalhau, de norte do Europa. Tinha muitos barquinhos ao lado no convés. Chegaram num lugar e jogaram todos os barquinhos para pescar. E à noite eles voltaram para mais barco. E encher o porão, a gente vai ver depois o porão, encher com peixe vivo e com sal, bababi. Isso é mais ou menos do século XVIII, 1770, 1780. A origem dela é uma cópia, uma réplica dessas embarcações portuguesas. E por isso também é legal que a gente participou, né, na 500 anos do Brasil, né, o Pedro Álvares Cabral. Eu acho que ele morava em Santarém, Portugal. A gente fez o barco em Santarém, Pará. Sim. Então, todas essas coincidências a gente nunca sabia. São todas coisinhas que estão ligadas. É fantástico isso. Essa parte histórica é um cookie with coffee, como se diz, o creme da café. Isso é legal, é legal. Mas velejando, tu não pensa em nada, tu só pega o cabo. E os cabos são feitos de quê? São 80% algodão e, não sei, um pouquinho estética ali, um pouquinho... mas é considerado um cabo relativamente sustentável, né? Sim. Melhor que nylon. E as velas também, vocês conseguem fazer de algodão? Ou Sim, é algodão. Pesa pra caramba, né? Muito mais que as modernas. Boa. E dura igual ou dura muito mais. Dura mais. Embaixo do deck a gente tem 2 tanques de diesel, 6.000 litros em total, 6 metros cúbicos. Vocês faziam quantos litros hora o consumo? Se pega uns 5 litros por hora, então vai fazer o cálculo aí. 5 litros Mas por hora? Eu quero ela fora, eu quero botar as baterias lá. O barco tem que ser totalmente green. No fim da reforma, não tem mais nada de gasolina, nada mais disso. Só lítio por tudo. Prefiro, se posso pagar, mas... Embaixo dos tanques tem o lastro. Só temos 40 toneladas de lastro, então quando tira o diesel e bota as baterias lá, eu vou precisar menos lastro também, eu vou ficar um pouquinho mais leve, mas eu posso manter o... E o lastro é de pedra, que nem antigamente? Ou... Não, uma parte é de pedra. A maioria é chumbo e aço de ferramenta, que é um tipo cromo médio. Aqui tem a entrada do porão, que a gente usa agora como deck para o catering, quando a gente tem bar. Tudo aqui é isopor e tá. Mas antigamente é bom para a gente também as velas spare, excelente. Está guardado aqui, fácil de botar para cima. Se algum quebra, eu tenho que botar o de tempestade, sei lá. Tudo foi feito lá também, à mão. E tem uma, se você realmente quer fazer bonzão, aí tudo isso é mensalmente, ou esse mais roda não. Todo mês? Mensalmente. Tu abre, olha, dá uma graxinha, 2 banheirinhos, estoque embaixo desse deck e os beliches. Aqui estoque aqui embaixo? Guardar estoque aqui embaixo? Estoque. Comida? Comida, normalmente são latinhas, né? As latas. Aqui a tripulação, que geralmente são quantas pessoas? Em total pode dormir 25 aqui. Sim. Cada um tem sua cama? Não.
Sim, normalmente sim. Ainda não é cama quente, não. Pode ser. Quanto desse barco você acha que a construção foi fiel à construção original, dos métodos de construção? Eu acho que é 99%. A gente nunca fez um cano, nunca fez um barquinho, eu sou capeteiro, mas um capeteiro naval é outra coisa. E a gente chegou da Holanda, em Santarém, Pará, no meio esse imenso Amazonas. A gente não sabia nada sobre a madeira. A gente sabia nada sobre o Ixó. Olha o Ixó. Esse é o Ixó. E como... O barco inteiro foi feito com essa. Fizeram as tábuas lá do casco lá fora. Para fazer as tábuas? Tipo, em vez de botar numa serra, uma tábua, você vai esculpindo ela, é isso? Em vez de lixar, né, um holandês ou qualquer estaleiro moderno, ele pega a lixadeira, faz redondozinho. Não, lá não tinha. Então é tudo devagarzinho a gente chega lá. As ferramentas de mão. A gente usava a tecnologia dos caras, né? Do ribeirinhos, do Amazonas, que vivem lá já há 3.000 anos. Papai fez um barco, o filho vai fazer, o neto vai fazer, o bisneto... Né? Então tem um conhecimento deles fantástico. A gente nem sabia português. Então réplica, só essas coisas aqui são feito com máquina. O resto que não tinha uma serraria no casco. Foi na mão? Foi tudo na mão e às vezes uma lixadeira. Ah, tá. Bom, certamente posso falar isso na música que eu trabalhei ou outras áreas também, que a ferramenta ela muda muito o produto final, né? Assim, as coisas que pode se fazer, né? Não digo melhor ou pior, mas chega a ser um resultado diferente, né? Claro, mas quando você vai para baixo no porão, tu vai ver as marcadinhas do Ixó. Isso dá uma sensação, para quem sabe, minha tia não vai reparar, mas para quem sabe, isso dá uma outra sensação, uma outra alegria. Mas olha aqui, ó, que eu falei sobre o Ixó. Tá vendo? Sim. A caverna também Mas foi lixado também, né? Tem... muito pouco, muito pouco. Pô, ele já dá esse acabamento? Sim, ele é bem milimetragem. Mas depende muito da habilidade de quem usa também. Claro, eu não faria. A última coisa é do capeteiro que já faz isso anos e anos e anos. E geralmente quem pilota senta aí. Ó. Na verdade aqui virou a coisa mais cômoda. Normalmente o pessoal fica aqui. A forma que parar, parou. Sim. Esse aqui é cômodo. É o que acontece mais. Dá pra borra tá aqui e o contrário. E era muito pesado, lembra? É muito pesado? Não, porque ele é hidráulico, então... hidráulico. Sim. Apesar que tem a cana. Sim. Ele já usou também, aí é outra história. Aí é 2 homens pra dar cabo. Com certeza não era hidráulico, era tudo cabo e bem reduzido, devia ser no século XVIII. Essa Gabriela, que ela descobriu assim, por isso que eu mantenho a cadeira, que toda hora deixa a canela aí. Sim. Isso que não, a canela fica. E você fez tudo com aço mesmo, carbono? Não tinha grana para nem pensar no inox. Normalmente ele sai, né? A gente bota o mesa aqui, mas normalmente ele sai, mas ele é totalmente enferrujado. Essa cabeça é realmente do Leme. O Leme começa aqui. A maneira que ela foi feita, 6 anos lá no Amazonas, uma praiazinha, não tinha nada. É só motosserra, foi o primeiro para cortar grande, depois o axé, não, como é esse de normal para cortar uma árvore, chama o machado. Aí ele tirava um pouquinho mais e no fim foi esse. Pronto, pode botar. Não precisa lixar, não precisa... Vai lá. No ano passado eu fiz a segunda versão de uma das pesquisas que talvez seja uma das mais importantes que já se fez na vela brasileira, que é a entrevista com mais de 1.100 barcos perguntando
como mantém o seu barco, quanto custa manter o barco. E a gente tirou disso informações muito importantes, cruzando dados, que dão uma ideia muito legal de quanto custa manter um barco em diversos tamanhos diferentes de veleiros, né? Isso tudo mostrando em gráficos, né? E várias outras informações importantes, como onde os velejadores deixam os seus barcos, que tipo de comportamento faz a manutenção ser mais barata, qual o custo médio de vida de um casal morando em um veleiro, e muitas outras coisas importantes. Os episódios 228 e 232 mostram isso, e o vídeo é muito legal para passar alguns tipos de informação, mas quando os dados, os gráficos são impressos ou no digital, eles são talvez uma fonte melhor de referência para você voltar a olhar com calma. E na outra pesquisa que eu tinha feito há 2 anos atrás, tinha faltado isso. E dessa vez a Fleet Boat Club, que é uma parceira do Hashtag Sal, está possibilitando disso acontecer. Uma versão gratuita, um livro eletrônico que você consegue acessar, baixar gratuitamente nesse site que aparece aqui embaixo. E são informações importantes não só se você está comprando um barco agora, mas se você pretende trocar de barco, ou por curiosidade, né? Eu tenho barco já, eu nem tô pensando em trocar de barco agora, mas amei ver essas informações que a gente supõe, pensa, mas nada substitui a informação compilada de mais de 1000 velejadores. Então, se você quiser dar uma olhada, entra lá no site deles, é um material muito legal, tenho certeza que você vai amar. A silhueta do barco. Lindo. E tudo madeira, tudo gacheta é uma outra madeira que a gente usou no barco. Aí cada gaveta é uma região para as cartas mundiais. Ah, perfeito. E como foi para você que não devia estar acostumado com essas madeiras daqui, encontrar as madeiras certas na Amazônia? Os nomes deviam ser bem diferentes e tipos de madeira? É incrível. Tu tem que botar o nó, botar totalmente no gelo e vai aprendendo tudo. Muito muito... a gente pegou muita informação do Museu Tropical na Amsterdã. Bom, mas os caras falam, esse tipo de madeira é pesado, ele é muito flexível, outro não é flexível, esse aqui usamos aqui no Amazonas, a gente usamos para um poste de ponte, esse usamos para uma... Então a gente vai aprendendo, olhando também na informação que a gente... Na Holanda mesmo, então já tinha algum catálogo de... Sim, esse é o Museu Amsterdã Tropical. Aí já tinha muito... A gente foi uma viagem aqui no Brasil, no Amazonas, pegamos bastante informação sobre madeira, sobre como tratar a madeira, isso também é porque lá é só água doce. Aqui água salgada, aí tem cupim, então a gente pegou tantas informações, levamos lá para casa para estudar qual é bom, para qual função, os mastros, uma figa, uma mesa. Então a gente chegou em 94 bem preparado já. E como surgiu essa ideia de fazer esse barco? Por quê? Aí a gente vai para o começo da história na Austrália. A gente era o Esperance 88, que precisava depois do festividades dos 200 anos do Austrália. Ele precisava voltar para a França. A gente topou, a gente não tinha bilhete de avião, vamos lá de barco. E no meio do Índico a gente pegou uma tempestade danada, quebramos um topmast e o mastro estava virado para baixo, ele quebrou, ele pegou o mizzen, vela de frente. E era culpa minha, então o capitão me botou no caixote. Vai ficar lá até a gente chega lá no Maurícios. Aí eu tava, eu fiz o quê, pá? Então a gente saiu do Maurícios, então a gente falou entre nós. Velejar num barco desse é fantástico, mas tem que ser seu, senão não vou mais. Sempre pode encontrar um maluco, o capitão, que bota fazer 2 semanas no
chacote. Pô, não era só um barco antigo, os métodos de disciplina, pelo jeito, saber. Então, assim, esse foi em 88. Então a gente voltou na Holanda, depois muita ladainha. E começamos a guardar dinheiro. E em 94 a gente pensou assim, não é bastante, mas se não vamos, a gente nunca vai mais, então vamos lá. Aí vem um terceiro, um amigo, e depois o quarto, quando a gente já estava construindo o barco lá, chegou um canadense e ficou. Aí ficou. Então teoricamente somos 4. Né? A mesa do navegação, normalmente as cartas náuticas estão aqui. Ah, você já senta aqui assim Sim, e trabalha aí. sim. Aqui tinha, tudo foi roubado, mas aqui tinha um radar e todos os instrumentos náuticos da Foi roubado aonde? GPS. Aqui? Oh. GPS. Não, lá no em Paraty. E aí ele precisa uma bela tratamento. Mas aqui é bem. Aqui o cabine do capitão. Então ele está perto quando alguma coisa acontece. Logo senta aqui, o cara está no leme, tu tem bastante perto. A bússola já tá aqui. Ainda. Mas é pena, né? Tudo navegação é tudo roubado. Puxa. Tem que começar bem de novo. E se não usa, mais fácil para o capitão entrar e sair. E aí vocês fazem a navegação no papel também para manter a tradição ou acaba usando? Normalmente sim. 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 Eu vejo que é uma experiência muito mais coletiva do que num barco pequeno, né? Que você pode velejar sozinho. Imagino que aqui não dá para velejar sozinho. Daria. Só tem que ajustar, mas aqui normalmente sem guincho, sem nada, como a gente até agora velejou, tu precisa de 10 caras para levantar uma vela. E se 10 puxam no momento errado ou diferente, a vela não vai para cima. Né? Tem que ter um ritmo. Pois tem esse som, What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Aí ele vai. Então, eu tava vendo que os sea shanties, né? Assim como no trabalho do campo, eles tinham uma função de dar um ritmo no trabalho, né? E isso, e você aqui precisa disso. Até agora fazemos isso com âncora. A gente tem um poeta agora, mas quando a âncora estava slipeando, aí a gente pegava, vamos chamar a urca, vamos levantar a âncora. Aí também com Hoish, ou com What Shall We Do with the Drunken Sailor, sea shanties. Primeira impressão quando tu chega, eu lembro quando eu tive a minha primeira impressão com o Canimé, foi quando eu cheguei A gente estava com uma peça em cartaz aqui no Rio, no João Caetano, só que eu deixei um substituto e fui pro Festival Brasileiro de Miami, cinema de 2001. Aí quando eu voltei fica aquela coisa, né? Pô, tirar o substituto nunca é legal, aí sempre te encaixam num projeto novo. Aí foi aquela parada, me mandaram pra fazer a visita técnica numa escuna. Aí tu desce, né? Tu sai do escritório, tu desce pra Marina da Glória com uma escuna na cabeça, sei lá, um bruma seca, um saveirão daquele. Aí quando eu cheguei na Marina, PRP, falei, o segurança mostrou o último mastro, o último barco. Eu olhei assim, eu vi os mastros, cara. Vai andando e já de cara com essa criatura enorme boiando lá. Eu pensei, cara, isso não é uma escuna, vai só tá o chip. E eu já tinha essa curiosidade, porque eu nunca tinha visto um tall ship realmente. Foi nessa, ele ficou pra lá, eu continuei trabalhando e eu já tinha uma promessa, né? Uma palavra de empenho que o dia que ele precisasse era pra me ligar. Aí eu tô em São Paulo, tava fazendo a Coro Modas. Aí ele me mandou um e-mail falando, tô indo pra Paraty pegar o barco. Cara, uns 2 dias depois ele me mandou outro e-mail já com os machos quebrados. Aí foi quando eu vim direto, terminamos de preparar motosserra, né? Eu usei motosserra para terminar de preparar os machos. E viemos aqui pra Urca. Chegamos aqui em 7 de janeiro de 20, 3 anos já de Urca.
E a vida a bordo, todo mundo tem sua própria função, mas todo mundo lava a louça, todo mundo lava os banheiros, né? Todo mundo faz alguma coisa. Então, sim, esse sentimento de grupo, sozinho tu vai para lugar nenhum. Então, esse sentimento, quando tu chega em terra, depois uma crossing atlântico, sei lá o quê, tu chega em terra, cara, é um grupo, chega num bar ou num restaurante, paf, a parada é teu, esse é do grupo nesse momento, porque é tão forte esse sentimento, o sentimento do grupo, é fantástico isso é bem gratificante. Temos escotilhas já baram também para o corte. E essas escotilhas são antigas? Ou não? Você conseguiu comprar na época? Não, compramos agora, outra em 1994, mas era tipo antigo, era tudo de Deve ser cobre. caras, né? Aqui também storage, mais cabos. Balsa salva-vida. 5 pessoas, mas tem que ser recertificado. Sim. Ó, e tem um guincho ali pra âncora. Ah, um guincho. Ah, o velho guincho, mas ele tá mais parado do que ele funcionava agora. Você tem uma estimativa de quanto vai precisar para consertar? Eu sempre falo que está dependendo do que você quer. Quer batata frita e Coca-Cola ou você quer champanhe e caviar? Eu acho que no mínimo, para fazer ela velejar de novo, mas não com muito tecnologia moderna, 800, 900 mil, não, nem chega no 1 milhão. Mas se tu quer uma moto de hidrogênio, tu quer um sistema totalmente sustentável de energia com água, acelerador tu vai para 2, 3 milhões. Céu ao limite. Esse é o caviar e o champanhe. A Coca-Cola e champanhe dá também, para começar. A gente agora estamos tentando botar isso na cultura brasileira, Lei Rouanet, que a gente pode mais fácil chegar na porta dos patrocinadores. Precisamos botar uma boa fundraising campanha. YouTube channel igual o seu é fantástico. Espero poder ajudar bastante. Como se diz, um grande exemplo. Acho assim, mas a gente vai para frente, Adriano, passo a passo e vamos tentar botar mais vida como foi 20 anos atrás, né? Imagino que quando botar os mastros novamente vai ser um momento Aí, importante. fantástico, né? A primeira coisa que eu vou fazer, vou tirar do bote e vamos velejar um pouquinho. Por que esses barcos são importantes? Por que a Holanda tem tantos desses barcos? E o que você acha que esse barco pode contribuir aqui também? Imagino que seja pelos mesmos motivos. Eu acho que quando você olha na internet, tu vê várias empresas que estão fazendo agora Green Transport. Né? Todo mundo tem porão. Então bota café agora, Cuba para a Europa, Cuba para Estados Unidos. É uma flotilha já bastante grande, com 30, 40 barcos já, que fazem viagens regularmente, numa certa frequência, que fazem só transportes, nem tem motor, tem um geradorzinho talvez, ou senão é solar e eólico. Isso é fantástico do barco hoje em dia. Outra coisa é educação. Eu acho que o que a gente falou, uma pessoa aqui no barco não faz nada. Então esse respeito para o outro, para deixar o outro no seu lugar, e não esse coisa, o outro não pode falar nada mais porque a outra pessoa pode ser ofendido. Não. Aqui estamos aqui, tu tem uma ideia, o outro tem uma ideia, eu tenho uma fala, o outro tem uma fala, não precisa pensar na mesma coisa. Isso é o barco A gente fez muito viagens para Angra ou para Ilha Grande, Paraty,
com Team Spirit. Que empresas botar um departamento da empresa dele só para fazer Team Spirit entre si. A criança é fantástico. E aí o respeito para o meio ambiente. Então, dentro desse preconceito num projeto dessa, tu pode entrar várias coisas que eu acho que o mundo está precisando hoje em dia. É fácil achar que tudo mais recente é melhor, e sem dúvida a tecnologia, quando joga o seu foco em um determinado aspecto de algo que queremos promover melhorias, elas acontecem. Só que nada muda em um aspecto só. É perfeitamente possível que tenhamos feito barcos cada vez mais velozes, leves, baratos, mas ainda assim algumas coisas lá atrás eram melhores. Seria fantástico ter a autossuficiência de, com apenas um enxó, poder consertar um veleiro hoje, não perder o espírito de equipe de uma tripulação grande ou outras das 1000 coisas interessantes que todos que amam Tall Ships conseguem enxergar. A arqueologia experimental feita no Tokorimé Matojari nos ajuda a lembrar que quem veio antes de nós sabia o que estava fazendo. Espero encontrar ele novamente no mar e escutando de longe a canção do Drunken Sailor, com uma tripulação em mar aberto caçando os cabos que adriçam velas de algodão. Meu muito obrigado a todos que assistiram, chegaram até aqui, e um obrigado muito especial a todos os apoiadores que tornam isso aqui possível. E se você já assistiu vários episódios, você gosta do que a gente faz aqui e sente que gostaria de contribuir de alguma forma, pense com muito carinho de deixar qualquer coisa pra gente lá no Apoia-se. Além de ajudar o canal, tem muitas outras coisas legais, como o nosso grupo do Telegram, onde você tem contato comigo e outros velejadores, e também vários sorteios que a gente faz aqui quase toda semana, em que você pode ganhar passeios, cursos, mochilas, sei lá, uma série de coisas legais. Então te vejo daqui a pouquinho lá no grupo do Telegram, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.